Olá, meus irmãos, olá, amigos, olá a todos, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Onivon, este aqui é o canal O Leitor da Bíblia e estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que as lições que nós estudamos assim aqui são as lições que são publicadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesta quarta-feira nós vamos estudar aí a lição de número 6 para o dia 10 de novembro de 2019. A nossa lição tem como título A Rebelião de Saul e a Rejeição de Deus. Eu achei muito interessante esta lição. Tenho certeza que esta lição vai ser bênção para a vida de todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Então, não perca, vá à Escola Bíblica Dominical, seja um aluno assíduo, não perca uma aula sequer, né? Convide amigos, convide pessoas que ainda não frequentam a Escola Bíblica para se tornarem um aluno, né? E tenha certeza que você vai continuar aprendendo muitas coisas através dessas lições. A nossa lição tem como textuário o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Para quem ainda não sabe, essa lição, que tem como título geral o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1 e 2 Samuel, ela está englobada nos dois livros de 1 e 2 Samuel. Então, todas as narrativas e todas as notas de estudos e todos os comentários são baseados no texto de 1 e 2 Samuel. Então, o texto áureo da sexta lição da Escola Bíblica Dominical é o seguinte: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vemos aí palavra que foi proferida pelo profeta Samuel à pessoa de Saul, na ocasião quando Deus tinha o rejeitado, né? E a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Como bem escreveu o apóstolo Paulo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele disse: porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, como diz aqui, né? Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, então a rebelião não pode jamais, em hipótese alguma, fazer parte do seu cotidiano, da sua vida, porque isso daí é uma má virtude de uma pessoa. Não sei nem se existe essa expressão má virtude, né? Uma desvirtude, melhor dizendo, daquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que não nasceram de novo. Então, como você é cristão, como você nasceu de novo, como você é uma nova criatura, a rebeldia não pode de jeito nenhum fazer parte da sua vida. Temos um texto aqui, que é o texto que faz parte da leitura bíblica em classe. Você precisa ler esse texto, né, que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15, do 17 ao 28. Vamos ler como sempre a gente faz, porque é bom a gente ler, para que a gente possa ter um norte aqui no decorrer de todo o estudo, né? Diz o seguinte: 1 Samuel capítulo 15, versículos 17 e 18. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que o aniquiles. Vejam só vocês. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do povo, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou.
e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Então, vemos aí essa ocasião, né, da manifestação da plena rebeldia por parte de Saul à palavra do Senhor. Porque o Senhor tinha determinado, tinha falado que ele deveria fazer de um jeito, e ele não deu ouvidos à voz do Senhor, ele não cumpriu a palavra que ouviu do Senhor e fez de um outro jeito. Então, né, foi rebelde, foi desobediente à palavra do Senhor, e aconteceu o que nós acabamos de ler. O objetivo geral da lição é ressaltar que ao crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. Essa é a visão geral, né? É o objetivo geral que o professor, que você, mestre, que você, professor, deve atingir nesse próximo domingo aí em sua classe, né? Nós vamos, nessa primeira lição, no primeiro ponto, nós vamos definir, né, o termo rebeldia, o que é rebeldia de fato, né? No segundo tópico, nós vamos explicar a rebeldia de Saul. E no terceiro ponto, que fecha essa lição, vamos caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Vamos lá. A introdução nos fala o seguinte: nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde, né, que se rebelou contra Deus. Está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Aí tem a referência de Números, capítulo 17, versículo 10, capítulo 20, versículo 24, Romanos, capítulo 10, versículo 21 e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. É isso o que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Sobre a rebeldia, né, é bom pontuar que ela é gerada, que ela nasce e se concretiza a partir do orgulho. A partir do orgulho, a rebeldia, ela nasce dentro do coração do ser humano, né? Vamos já tratar sobre essa questão também. Aí temos aqui o primeiro ponto, que fala sobre a definição da rebeldia, né? Primeiro subtópico fala o seguinte: conceito. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade, por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais ou líderes e as autoridades. Eu estava dando uma olhada no dicionário, né? E eu encontrei aqui o significado do que é ser rebelde. Eu gostaria de ler para vocês, vou colocar aí na tela para vocês acompanharem juntos comigo. Primeiramente vem o significado da palavra rebelar, né?
que é uma palavra que vem do latim, rebellare, né? Despertar em alguém, que significa despertar em alguém resistência ou oposição a governo ou autoridade. Não aceitar, né? Não aceitar, rebelar é isso, não aceitar, lutar contra a autoridade ou governo instituídos, manifestar-se contra, né? Isso é o que faz um rebelde, né? Aí diz aqui, rebelde. O que é um rebelde? Que se rebela, né? A gente já falou que é se rebelar, né? Então, um rebelde é aquele que se rebela, que não obedece, indisciplinado, teimoso, obstinado, difícil de controlar, indivíduo rebelde. Então, com todas essas informações, fica muito mais fácil da gente ver as características de um rebelde, né? Ele não obedece. Primeiro, ele não obedece, né? Um rebelde é uma pessoa desobediente. Ele não obedece. Segundo, ele é indisciplinado. Terceiro, teimoso. Mesmo recebendo inúmeros conselhos, mesmo a palavra de Deus o advertindo, mesmo o pastor pregando o sermão e o advertindo na igreja, mesmo assim ele teima e faz, né? Ele é também obstinado, meu Deus, né? Difícil de controlar, é um indivíduo rebelde. Então tá aí as definições e todas essas coisas aqui, né? Todas essas indisciplinas, essas invirtudes, né? A gente vê na pessoa de Saul, né? No episódio que nós acabamos de ler lá na lição na leitura bíblica em classe, né? Então, o termo aqui, a definição de rebelde, está mais do que explicada, né? A partir de hoje você não vai mais esquecer o que é um rebelde, né? Você não vai mais esquecer. Aí o segundo subtópico, o aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 2:23 e Jeremias 31:22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. É o que nós já acabamos de falar, referente ao significado, né, do termo rebelde. Aí ele continua, né, no segundo parágrafo: o cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo, né? Aquela referência que nós acabamos de falar no início, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 1 Pedro 1:23. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine, né? Então, irmãos, falar isso daqui, né, que a gente precisa evitar esse pecado, eu acho que isso não deveria nem precisar ser falado, né? Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude para que não exista em nós, né, nenhuma fagulha de rebeldia, né? A humildade e a submissão devem ser virtudes mais do que presentes na minha e na sua vida. Então, cultivemos então, irmãos, a humildade, né, uma virtude maravilhosa. Aí diz aqui, o terceiro subtópico, o cristão e a rebeldia. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se, né? Está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Eu quero ler essa referência daqui a pouco com vocês, né? E diz, mas tendo como dever orar por elas. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Eu também quero ler essa referência com vocês. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação dos princípios bíblicos. Aí ele coloca aqui aquela referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que o apóstolo Pedro diz que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né? Mesmo assim,
o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais. Eu também quero falar sobre isso daqui a pouco, né? O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, segundo preparados para serem lançados no lago de fogo, lançados no fogo. Entretanto, ainda assim demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Aí essa referência de Mateus capítulo 12, versículo 33, refere-se àquela palavra que Jesus disse que nós vamos dar conta de tudo que a gente falar. Não é verdade? Então, eu queria ler com vocês aqui essa primeira referência, né, sobre, aqui do terceiro subtópico, que ele diz que o cristão, a Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades. Vamos lá ler Romanos 13 e 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Vejam só o que foi que escreveu Paulo aqui aos Romanos, né? Aí eu queria ler mais um pouquinho. Diz, o versículo 2 diz o seguinte: por isso, quem resistir à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor delas, né? Muito interessante, está aí, provado. Vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2, que fala sobre o dever que a gente tem de orar por todas as autoridades constituídas, né? Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então tá aí, né? É um dever meu e seu orar pelo presidente, é um dever meu e seu orar pelos deputados, é um dever meu e seu orar pelos senadores, é um dever meu e seu orar pelos ministros, né? Orar por todas essas pessoas, como diz aqui a palavra, que estão em eminência, né? Então, é nosso dever. Agora, tem uma parte aqui, nesse comentário do terceiro subtópico, que eu acho interessante ressaltar, né? Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais, né? Eu concordo que ao cristão não cabe, né, ele está usando de fato palavras indecorosas e comentários indecorosos, né, para, quem sabe, criticar uma má ação de qualquer autoridade que seja. Agora, eu defendo e acredito que qualquer pessoa na face dessa terra tem o direito à voz e tem o direito a manifestar a sua crítica, né? Uma crítica construtiva, uma crítica respeitosa, uma crítica que não ataque a honra de ninguém, e principalmente dessas pessoas que têm se levantado nesses últimos dias, né, se intitulando profetas. E quando você vai olhar para as obras desses tais profetas, você vê que são más obras. Então, eu sou daqueles que defendem que tais pessoas devem ser desmascaradas, né? Que tais pessoas devem ser confrontadas com a palavra de Deus, que a palavra de Deus deve ser pregada e todo erro e engano que ele está querendo mostrar para as pessoas seja exposto, né? Agora, claro, você não vai querer denegrir a imagem de ninguém, não é isso.
O ponto que eu defendo é que todo mundo tem voz de apontar o erro, segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, né? Com a palavra, em posse da palavra de Deus, né? Agora, querer atacar a pessoa em si, aí eu já não concordo. Mas eu concordo que todo mundo pode sim criticar, que não ultrapasse limites, determinadas atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus. E a mesma coisa também acontece com a figura do presidente, né? Se ele tem se enveredado por um caminho que não é o caminho da justiça, então ele tem que sofrer crítica, assim. Eu concordo com isso, né? Pode ser que apareça algum irmão, alguém que não concorde com esse meu ponto de vista, mas eu penso que todo mundo, ninguém é intocável. Na face dessa terra, eu não acredito que existam pessoas intocáveis. Eu acho que o único que é intocável é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é intocável. Mas aqui, se tratando de plano terreno, de coisas humanas, ninguém é intocável. Ninguém é perfeito, né? Então, segundo a reta justiça, como disse o próprio Cristo, não julguei segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça, eu acho que críticas podem ser feitas. Podem ser feitas e devem ser feitas, né? Então vamos lá. Passando aqui agora para o segundo tópico. A gente vai tratar da questão da rebelião, né? Da rebelião de Saul propriamente dita. O primeiro subtópico aqui, ele destaca que Saul não cumpria com a ordem divina, né? Como a gente já leu aqui no significado do que é ser um rebelde, né? Que ele é um desobediente, né? O rebelde é um desobediente. E Saul demonstrou isso para Deus quando Deus disse: olha, Saul, você tem que fazer assim, assim, assim. Você tem que acabar com os amalequitas. Esse povo aí, Deus já tinha condenado os amalequitas. E queria usar Saul, né, como juiz, naquele momento ali, para executar a sentença que Deus já havia proclamado, da destruição dos amalequitas. Mas o que foi que Saul fez? Ele não deu ouvidos à voz do Senhor, né? Como diz aqui, não cumpria a ordem divina. Então, ele era um rebelde, um desobediente. Segundo subtópico, Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus, como a gente já acabou de falar, né? A palavra arrepender-se, oriundo do hebraico Nachan, significa sentir profundamente, lamentar. Referindo à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência, que é um dos fatores do rebelde, né? A desobediência, a teimosia e a rebelião, que tudo faz parte do ser de uma pessoa rebelde, né? Do primeiro rei de Israel, atraíram a ira de Deus, né? E depois ele finaliza aqui esse segundo subtópico dizendo: o prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo obediência. Salmos 50, 13 e 14. Então, obedecer, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, é melhor do que sacrificar. É melhor do que 1000 sacrifícios. Obediência à palavra, junto com humildade, junto com submissão, né? Então, é isso que essa lição deste domingo, ela quer nos fazer refletir. Que a gente precisa, né, nos tornarmos cada dia mais e mais humildes e submissos à vontade de Deus, à palavra de Deus. É isso, meus irmãos, que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe, que Deus nos ensine a sermos humildes e submissos à sua palavra e à sua vontade. Amém. Terceiro subtópico aqui do segundo tópico. A rebelião como pecado de feitiçaria, né? Olhe só
a gravidade do pecado de rebelião, porque ele é comparado ao pecado de feitiçaria. Se você se torna um rebelde diante do Senhor, então para Deus, Deus te compara como um feiticeiro. E todo mundo sabe que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Então, complicadíssimo a situação de Saul, né? Muito complicado mesmo, né? Aí ele continua aqui, tem uma parte aqui no último parágrafo desse terceiro subtópico aqui, que diz o seguinte: a insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Vejam só, né? Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dará a sua glória a ninguém. Eu entendo o seguinte, senhoras e senhores. Saul, né, ele se sentiu muito exaltado por ter sido escolhido para ser o rei daquela grande nação. Então, ele imaginou, então se agora eu fui escolhido para ser o rei dessa nação, eu vou escolher agora as regras. Eu vou dizer como é que as coisas devem andar, como é que deve ser. Às vezes o povo queria uma coisa diferente, ele ia lá e atendia o pedido do povo, a voz do povo, e deixava de lado as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, né? Ele seguia a seu bel prazer, pensando que ele era quem determinava, né? Se esquecendo de executar tudo aquilo que Deus já tinha determinado. É Deus quem determina, é Deus quem manda, é Deus quem faz. A ordem vem de Deus. E ele não quis ouvir, quis ser independente de Deus, né? E é justamente isso que acontece na vida de um rebelde. Ele não é submisso, ele não é humilde. Ele, por vezes, quer mesmo ser independente, né? E Saul, no caso aqui, ele pensava que estava independente, que podia fazer, mandar, pintar e bordar, né? Chegamos aqui ao terceiro subtópico, né? Saul, um líder sem critérios, né? É como a gente já vinha falando, né? Um líder sem critérios. Primeiro subtópico aqui. Ele não sabia esperar. Ó, né? É complicado não ter paciência, né? Paciência é uma virtude. Lógico, né? É uma virtude que não é para muitos, mas é uma virtude que deve ser exercitada. Como todas as demais virtudes na vida espiritual, ela deve ser exercitada. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. Infelizmente, o rei de Israel não o fez. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes, né? O cara queria fazer tudo do jeito dele, né? É como muitas das vezes acontecem nas nossas vidas, na sua vida, quem sabe. Muitas das vezes a gente quer tomar decisões precipitadamente, sem procurar orar a Deus primeiro, né? Às vezes a gente faz as coisas, nem lembra de orar, né? E às vezes, aí lá na frente, as coisas acabam dando mal, dando errado, acaba acontecendo coisas que nos prejudicam, porque a gente esqueceu de depender de Deus, né? De apresentar tudo a Deus e esperar em Deus a provisão, né? Foi o que aconteceu aqui com Saul. Ele não sabia esperar, né? Ele não esperou o sacerdote, não esperou o profeta, né? Não se apresentou a Deus, não esperou a palavra de Deus, foi fazendo ao seu jeito, ao seu modo, e aconteceu o que a gente vem acompanhando aí nessa trajetória, né? Segundo subtópico aqui, Saul, o rei rejeitado, né? Rejeição é algo muito sério, senhoras e senhores, é algo doloroso. Eu não sei se algum de vocês já passaram por um momento de rejeição, mas
é algo extremamente doloroso, né? Diz o seguinte: destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. Assim Deus rejeitou Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Então, meus queridos, finaliza aqui, né, o terceiro tópico aqui da nossa lição, e as lições ficam para a gente, né? Irmãos, que tanto eu quanto você, a gente se aproxime mais de Deus. A gente cultive mais a paciência para ouvir a palavra de Deus nos nossos ouvidos, no nosso coração, né? Então, irmãos, que a gente siga de fato, que a gente obedeça a palavra do Senhor, que a palavra de Deus ela seja cumprida todos os dias nas nossas vidas. Tá certo? Que o Deus Eterno nos abençoe, irmãos, para a gente conseguir viver na humildade e afastar a todo custo das nossas vidas e do nosso coração esse sentimento de rebeldia. Que a rebeldia, irmão, não se faça presente nas nossas vidas. O que a gente precisa ser é um crente obediente, é um crente humilde, é um crente submisso e não um crente rebelde. Que Deus nos guarde, né, de nos tornarmos rebeldes em nome de Jesus. E ele conclui dizendo o seguinte: o que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser preparado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Então, irmãos, que Deus nos ajude, né? Como ele conclui aqui, muitas pessoas se enganam, né? Só porque tem uma agenda cheia, corrida, né? Ele já pregou em todos os estados do Brasil. Ele prega em todos os congressos. Ele prega em todas as conferências. Ele prega em todas as vigílias, né? Ele troca de carro todo ano. Ele tem a melhor casa da cidade, né? Isso não é importante. Isso é bom, é maravilhoso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é ter uma vida dentro do centro da vontade de Deus e ter certeza e sentir no coração, na alma, no espírito, que Deus assim o confirma, que Deus assim sabe que é, né? Então, irmãos, que a gente cultive essas virtudes, né? A virtude da humildade. Satanás foi o que foi o que é, porque ele não queria ser humilde, ele queria ser maior do que Deus, ele queria usurpar o lugar de Deus, né? Então, ele achou melhor reinar no inferno do que ser submisso a Deus. É bem complicado. Que Deus nos ajude para que a gente não cometa o pecado da rebeldia em nome do Senhor Jesus. Que o Deus Eterno abençoe a cada um de vocês para a glória do seu santo nome. Amém. Paz do Senhor, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.